Senhor Jesus, povo de Deus, hoje dia 16 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 36, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, quando o Filho de Deus voltará. Ninguém sabe o dia em que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Somente o próprio Deus, Ele sabe, nem os anjos sabem. Então será uma surpresa para todos. Ele comparou esse dia com os dias de Noé. Antes de Deus enviar o dilúvio, as pessoas estavam preocupadas com as coisas carnais, com as coisas da terra. Não davam ouvidos à voz de Deus. Andavam em pecado e iniquidade. Mas Deus encontrou um homem justo no meio dele, chamado Noé. E Deus decidiu levantar esse homem para construir uma arca. Para ele e para toda a sua casa, e para todo aquele que desse ouvido à voz de Deus. Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo quando nós escolhemos habitar. Deus não esforça, Deus não obriga. Deus nos dá o poder de escolha. Por isso é que o Salmo começa: aquele que habita. E não os que habitam, é aquele, é uma condição. Alguns não vão querer habitar. Alguns não vão desejar andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus. Assim foi antes do dilúvio. Bebiam, comiam, casavam. Quando Noé, o homem de Deus, aquele que tinha os olhos abertos, os olhos do entendimento de Noé estavam abertos, porque ele ouviu a voz de Deus e Deus abriu. Quando nós ouvimos a Deus, obedecemos a Deus, Deus nos dá discernimento, entendimento, e nós conseguimos enxergar aquilo que ninguém consegue. Nós conseguimos perceber aquilo que ninguém consegue, porque é pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que revela, que fala, que mostra. Deus, Ele mostra o caminho. Já o pecado é o contrário, o pecado nos cega. Nós ficamos numa condição deplorável e nós nem sequer percebemos. Quem, depois de conhecer a Jesus, começou a lembrar das coisas do passado e ficou com um questionamento: como é que eu fui capaz? Como é que eu fiz isso, fiz aquilo? Como é que eu nunca dei conta? Porque o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento, assim diz a palavra do Senhor. Então nós ficamos cegos, é isso que o inimigo faz. Nos tira a preocupação da eternidade, nós vivemos somente o hoje, o hoje, o hoje, o hoje. O amanhã
Momento que Deus preparou para a sua igreja, para os seus santos. Nós colocamos totalmente de parte. É como se Jesus não fosse voltar. É como se não houvesse eternidade. É como se a nossa vida aqui na terra fosse para sempre, mas não é. É passageira. Nós somos peregrinos aqui na terra. Viemos com a missão de fazer a vontade do Pai. Significa que devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Não ficar na distração, como no tempo de Noé. O dilúvio veio e todos morreram, ficou apenas Noé e a sua casa. Não podemos ser pegos de surpresa, porque guerra avisada não mata soldados. Deus tem nos avisado, tem nos exortado por intermédio da sua palavra. Não temos desculpa. Eu nunca ouvi. Nunca ouvi que Jesus um dia voltaria. Nunca ouvi que existe vida eterna, que existe vida após a morte física. Deus nos deu a oportunidade de ouvir, de entender, de conhecer, porque a verdade liberta. Vamos a tempo, porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor Jesus não despreza. Se nos arrependermos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nosso Deus é santo, justo, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Hoje o objetivo do Espírito Santo é despertar as nossas mentes, abrir o nosso entendimento para a eternidade, porque a nossa vida aqui é passageira, precisamos vigiar. Ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Devemos ser como as virgens prudentes, preparadas sempre que o azeite na lâmpada, o azeite representa o Espírito Santo. Deus vai despertar, Deus vai abrir o nosso entendimento, porque as coisas espirituais são assim. Às vezes olhamos, mas não vemos. Às vezes ouvimos, mas não entendemos, porque existe uma interferência espiritual. Existe uma barreira, mas pelo poder do Espírito Santo nós iremos nos lembrar da eternidade. Deus vai colocar um temor no nosso coração, porque para alcançarmos a eternidade, para atravessarmos o rio e chegar até a morada que Deus preparou para nós, precisamos andar em santidade. Precisamos andar nos caminhos do Senhor. A vida é curta, vou aproveitar. É assim que o mundo pensa. Realmente essa vida é curta, mas Deus preparou a eternidade para nós, por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus preparou a vida eterna, para viver ao lado do Pai, cantar com os anjos e declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, bendito que vem. Em nome do Senhor, hosana nas alturas, num lugar esplêndido, num lugar de paz, num lugar onde não há dor, não há tristeza, não há enfermidade, não há sofrimento, não há pecado.
onde as ruas são de ouro e de cristal. Rimande, que rebonde a graça de Deus ilumina tudo. Só a luz. Esse é o lugar que Deus preparou para nós. Precisamos nos preparar, porque Jesus vai voltar. Não, eu ainda estou preocupado com os meus problemas. Lamento informar, mas enquanto vivermos nessa terra, os problemas não vão acabar. Mas o Senhor voltará e precisamos focar na eternidade e na nossa salvação. Os problemas existirão, mas Deus será o nosso sustentáculo. Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar. Deus, Ele nos dará vitória sobre os nossos inimigos. Ter problemas não significa ser derrotados por eles. Nós não seremos derrotados pelos nossos problemas. O nosso Deus é que vai derrotar os nossos inimigos que estão por trás dos problemas. Deus tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Vamos olhar para o alto. Vamos olhar para cima. Vamos olhar para Jesus, olhar para a eternidade. Porque Ele virá como um ladrão, ninguém sabe. Não podemos ser pregos de surpresa. Deus, te louvamos e te exaltamos. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome. Pai, porque tu és bom. Ó Deus, porque a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Ó Deus da nossa vida e da nossa salvação. Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, na tua santa e bendita presença. Deus, pela oportunidade de estarmos unidos e reunidos, ó Deus, com a tua igreja. Unidos e reunidos, Deus, com os nossos irmãos, orando, Deus, numa só fé, no mesmo Espírito, em nome de Jesus, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome daquele que é justo, santo, fiel. Ó Deus, graças te damos no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, porque o Senhor tem sido tão bom. Ó Deus, tão bom para conosco. A tua graça, Deus, tem nos alcançado. Deus, o teu poder tem nos sustentado. Ó Deus, o que seria das nossas almas sem a tua misericórdia? Ó Deus, sem o teu cuidado. Deus, o que seria das nossas vidas? Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Ó Deus, nos purifica com isopo. Deus, lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Porque, Deus, reconhecemos tudo, Deus, que foi feito, que não glorificou, exaltou o teu nome. Todos os pecados, ó Deus, todas as iniquidades. Deus, todas as transgressões. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Purifica-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Deus, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ó Deus, perdoe o nosso coração, ó Deus, arrependido. Estamos prostrados, ó Deus, clamando, tem misericórdia de nós, ó Pai. Segundo a tua benignidade. Deus, apague as nossas transgressões. Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus, abra os nossos olhos. Ó Deus, abra o nosso entendimento.
Remande, carrebo Deus. Porque muitos estão distraídos, ó Pai. Muitos de nós, ó Deus, estamos adormecidos. O inimigo, Deus, cegou o nosso entendimento. Arriba, Deus, o inimigo bloqueou. Remande, carrebo Pai. Remande, carrebo nosso acesso. As coisas do reino. Ó Deus, nos liberta nessa noite, nos lava, nos purifica. Remova, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo que não Te agrada. A Tua palavra diz, ó Deus, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Arriba, Deus, tira toda a ansiedade. Ó Deus, que tem causado um esfriamento. Deus, que tem causado. Remande, carrebo Pai. Arriba o esquecimento das coisas do reino. Ó Deus, e só nos lembramos das coisas terrenas. A Tua palavra diz, ó Deus, se viveis no Espírito, andeis também no Espírito. Remande, carrebo Deus, queremos andar no Espírito. Queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Queremos, ó Deus, viver verdadeiramente o reino. Remande, carrebo Deus. Porque aquele que nasceu da água e do Espírito, ó Deus, aquele que é nova criatura, remande, carrebo Pai, ele espera a eternidade. Ó Deus, ele espera a vinda do Senhor. Ó Deus, não queremos ser crentes carnais, que só Deus se preocupam com as bênçãos materiais. Arriba, Deus, e não olham para a eternidade. Ó Deus, não se preocupa com as suas próprias almas. Arriba, Deus, faça-nos voltar para o caminho da justiça. Ó Deus, porque só existe um caminho que é Jesus, não há outro. Arriba, Deus, só existe uma saída e não há outra. Só existe Deus, um que salva, não há outro. Arriba, Deus, só existe um que liberta e não há outro. Acenda, Deus, o fogo. Arriba, Deus, a chama que se apagou. Remova, Deus, a frieza espiritual. Arriba, Deus, a incredulidade, a dúvida. Arriba, Deus, remova. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Pai. Arriba, Deus, levanta a Tua igreja, levanta a Tua noiva, Deus, a noiva do Cordeiro, que espera pelas bodas. Arriba, Deus, a noiva do Cordeiro, que espera a vinda do Senhor. Ó Deus, não queremos ser mornos. Arriba, Deus, queremos andar de acordo, Deus, aquilo que o Senhor determinou para nós. Arrimante, carrebo, Pai, fazer a vontade de Deus e andar em santidade nessa terra. Ó Deus, ajuda-nos, porque são tantas tentações. Ó Deus, tantos levantes do inimigo. Arriba, Deus, guarda os nossos corações e as nossas mentes. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes na Tua presença. Arrimante, carrebo, Deus, firmes, porque o Senhor é fiel. Arriba, Deus, o Senhor é justo para cumprir. Ó Deus, se o Senhor prometeu, arriba, que voltaria para buscar a Sua igreja. Ó Deus, nós cremos e esperamos por esse momento glorioso. Guarda, Deus, as nossas almas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, nós entregamos e consagramos mais uma noite nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção divina. Guarda, Deus, a nossa casa, a nossa família. Arriba, Deus, os nossos familiares. E livra-nos, ó Deus, de todo mal. Conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, já amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.